Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao nosso Dev Club Podcast. E hoje estamos com um convidado muito especial para falar tudo sobre carreira em TI, falar sobre banco de dados e também, quem sabe, até um pouco de empreendedorismo. Estou aqui com meu amigão Guilherme. Seja muito bem-vindo, cara. Cara, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Espero poder contribuir com a audiência. Direto de Vila Velha. Espírito Santo, isso aí. Espírito Santo. Que legal, cara. Faz assim, faz uma apresentação formal. Conta aí pra galera, ó. Conta aí pra sua câmera quem que é você, cara. Legal. Eu sou Guilherme Brito, sou profissional de tecnologia há mais de 18 anos. Trabalhei numa multinacional sobre banco de dados Oracle, né? A Oracle em si. E sempre atuei com um banco de dados durante muitos anos. E hoje eu tenho uma empresa onde a gente compartilha também conhecimentos de consultoria de educação sobre banco de dados Oracle. Atuamos em projetos em grandes empresas e também formamos profissionais para o mercado. Que legal. E me conta aí, Guilherme, sua carreira começou como? Da onde você tinha 13 anos e falou assim, puxa, eu quero ser DB Oracle? Que legal, que legal. Cara, minha jornada começou no ano de 2006, sou um pouquinho das antigas aí. E no meu primeiro período da faculdade, cara, eu já estava incomodado buscando um primeiro estágio. Eu queria trabalhar, eu queria atuar. Eu entendi que só estudar, talvez sem um objetivo claro, sem uma meta clara, não fazia tão sentido assim. E aí eu busquei, de fato, como que eu entraria dentro desse mercado e comecei já desde o primeiro período da faculdade buscar uma oportunidade de estar atuando diretamente no mercado. E nas primeiras vagas que eu comecei a me aplicar no primeiro semestre da faculdade, eu fui aprovado num processo seletivo que eu comecei a trabalhar numa empresa que prestava um serviço para uma consultoria para um grande cliente de siderurgia. E lá eu vi que o banco principal mais utilizado era o Oracle. Mas tinha outros bancos também, como SQL Server, Sybase, DB2 e outros. Mas o Oracle era o que tinha maior destaque, que comportava os maiores ambientes da empresa. Então minha carreira começou assim, estagiando na área de banco de dados. Banco de dados. Vamos lá, muita gente que às vezes está aqui é leigo. O que é um banco de dados? Legal. O banco de dados, na verdade, é a forma como você armazena as informações, onde você tem um software que ele gerencia, né? um SGBD, que é muito chamado, um sistema de gerenciamento de banco de dados, onde lá você tem a possibilidade de gerenciar de uma forma muito mais eficiente do que simplesmente planilhas, do que simplesmente dados não estruturados. Então, normalmente existem os bancos de dados mais comuns e mais utilizados no ranking da DB Engines hoje são os bancos de dados relacionais e o Oracle é o número 1 do mundo. Cara, vou trazer minha visão de leigo, quando eu não sabia programação. Sabe uma coisa que me confundia muito? Uhum. As pessoas falavam banco de dados. Sabe o que eu imaginava? Tipo um Google Drive, que era um lugar onde eu jogava, sei lá, foto, vídeo, sei lá, o que eu quisesse. Isso aí demorou um tempo para eu entender o que era um banco de dados. Então, pro leigo, o que eu guardo no banco de dados? Legal. Então, normalmente existem dois tipos de banco de dados mais clássicos, assim, o não relacional e o relacional. E aí dentro desse banco de dados, dentro do relacional, que é o mais utilizado, normalmente você tem uma estrutura de tabelas, onde você existem relacionamentos entre essas tabelas, e lá você armazena as informações de acordo com essas normas do relacional. Então lá você vai ter ali informações sobre as empresas, sobre folha de pagamento, sobre notas fiscais, sobre diversas informações relevantes para os negócios das empresas, onde, quando você tem um SGBD, você consegue buscar essas informações com performance de uma forma muito mais eficiente, que muitas vezes só com um monte de planilha não seria possível, não teria o mesmo nível de performance, de escalabilidade e de acesso às informações. E olha só que interessante, né? Banco de dados está na nossa vida o tempo todo, né? Total. Porque imagina o tamanho do banco de dados, sei lá, do Facebook. Total. Porque, tipo assim, você fez um cadastro no seu Facebook, eles têm que pegar e gravar a informação no banco de dados, né? Seu nome, seu e-mail, sua data de nascimento, tudo isso vai para um banco de dados. Sim. Imagine bilhões de pessoas, é coisa de louco, né? Demais. E eu já estou em ambientes muito críticos, assim, né? Na América Latina eu já atendi os maiores bancos, Telecom atendi todos exatamente, que atuam no Brasil. E hoje os maiores clientes da América Latina utilizam o Oracle. E, cara, você vê a necessidade do banco de dados, o quanto que isso é crítico, né? Eu lembro que eu atuava dentro do Instituto de Tecnologia do Governo do Estado do Espírito Santo, Caramba. Logo nos primeiros anos ali de carreira. Cara, se o banco de dados estava lento, atrasava a folha de pagamento do Governo do Estado. E o governador ligava lá cobrando, e aí, o que está acontecendo com a TI? Então, o quanto que é o coração. Cara, se realmente tem uma aplicação, provavelmente você tem um banco de dados.
e precisa acessar as informações de forma rápida, de forma eficiente, de forma consistente e muito mais. E me conta uma coisa, você já deu um update firmware? Cara, nesse caso específico não, mas já aconteceram coisas semelhantes assim, né? Se você não sabe o que é dar um update firmware, você tem que procurar, porque é a piadinha básica do programador, hein? Se você que tá começando, fica tranquilo. Pesquisa aí. Mas me conta uma história engraçada de alguma coisa inusitada que aconteceu nos seus anos aí de banco de dados, sei lá. Cara, tiveram Perrengue. muitas histórias, muitos perrengues. Nesses 18 anos, cara, eu te falo que já tiveram várias situações de crise, situações das diversas, né? Uma vez eu estava atendendo um projeto no Exército Brasileiro em Brasília, cara. E é engraçado, porque normalmente você tem... isso eu estava atuando até mesmo dentro da Oracle na época. E você tem aquela questão de você ter o dono do projeto, né? E o dono do projeto era um capitão. Na verdade, era um major. Só que quem lidava com a infraestrutura era um capitão. E dentro desse ambiente, a gente estava fazendo uma implementação de um Exadata, que é uma máquina específica para rodar banco de dados Oracle. É meio que, digamos, uma analogia, o iPhone da Oracle, né? Que você tem hardware e software atuando juntos. E nesse projeto especificamente, a gente teve uma situação que, cara, eu não estava conseguindo implementar o Exadata porque estava dando conflito de IP. Porque na hora que eu ia subir os novos servidores, e tinha um conflito. E o Major, que era o dono do projeto, ele chegou e falou, cara, qualquer coisa que acontecer, me mantém atualizado. E aí, nessa situação, gerou uma situação muito desconfortável, porque eu tive que informar pro Major sobre essa situação, só que o capitão era o cara que era responsável pelos IPs. E o cara chegou na sala e falou, cara, a gente vai lidar dessa forma, senão eu vou ter que agir com hierarquia. E tinha um tenente me acompanhando. Então, gerou uma situação assim, muito desconfortável. Naquele dia, eu achei que eu poderia ficar até preso ali no exército. Caraca. Porque, cara, por uma situação de tecnologia que é muito comum dentro de uma empresa, mas pelo fato de ser um ambiente militar, o cara chegou lá no ritmo de hierarquia e tudo mais, por causar uma situação, e a gente sabe que isso é comum, né, cara? Quantas vezes a gente não dá com problemas no dia a dia? Sim, normal. Você tem que... E por conta do contexto militar foi algo bem interessante. Mas isso, diversas histórias, cara. Já teve vezes que eu atuei em clientes em toda a América Latina também. Cara, já atendi cliente na Jamaica, por exemplo, num projeto especificamente. E, cara, lá as pessoas comem numa caixa de papelão. Caraca. Então, situações assim bem inusitadas, assim, até de países, de culturas que normalmente... Então você já... Quantos países você já visitou graças à sua carreira? Na minha carreira de trabalho, foram mais de 10 países atuando na América Latina toda, assim. Fora os treinamentos, que já fiz treinamentos na Oracle de Madrid, nos Estados Unidos, em diversos locais também. E vamos lá. Sem nada, mas decidi que eu quero trabalhar com banco de dados Oracle, que é a sua especialidade, Sim. né? Primeiro, vou começar pela parte boa. Quanto que ganha? Conseguir uma vaga como júnior. Quanto que um júnior Oracle ganha? Legal. Eu costumo dizer que existem vários cargos que precisam do banco de dados, né? Inclusive, muitas vezes o programador precisa ter uma noção de banco de dados. Coisa, é importante. Mas um cargo bem típico ali de um especialista em banco de dados é o administrador de banco de dados, o clássico DBA. Esse cara, quando ele entra no mercado como um júnior, eu costumo fazer uma analogia, né? Um trainee entre R$1.000 a R$4.000, normalmente é bem comum. Um cara júnior de 4 a 6 é bem comum. Um cara pleno, normalmente de 6 a 10. E um cara sênior até acima de 10 ou até acima de 20 mil. Isso é totalmente possível. Isso trabalhando no Brasil? Isso trabalhando no Brasil, exatamente. E hoje você não atua mais diretamente dentro de uma empresa, né? Não. Hoje eu tenho a minha empresa presta consultoria. E hoje eu contrato muitos dos meus alunos e mentorados também para a gente poder atuar dentro dos projetos. Qual foi o seu último salário? Meu último salário na Oracle foi em 2020 que eu pedi demissão. Ele era acima... O normal dele era acima de 20 mil, né? Mas com a questão de horas extras e tudo mais, passava de 30, com participação dos resultados e muito mais. 30 pau por mês. Beleza, comum. parte boa. 30 pau todo mundo quer. Mas não sem nada. Qual que é o primeiro passo? O que eu preciso? Eu preciso de uma faculdade? Preciso fazer um curso? O que eu preciso para conseguir meu empreguinho como júnior? Cara, isso é bem legal porque eu me identifico até muito com a sua história, que você falou que você foi um programador e muitas vezes que não tinha faculdade, né? Quando eu entrei na Oracle, minha faculdade estava trancada. Ah, então você não... Em 2014. Eu cheguei até a terminar, porque era uma coisa que eu comecei, eu falei assim, pô, eu comecei, então você vou não terminar. tinha diploma, então? Cara, não tinha diploma quando eu entrei na Oracle em 2014 e fiquei lá 6 anos.
Mas, assim, o que me fez realmente trabalhar, primeiro, eu consegui minha primeira oportunidade. No meu caso, foi um estágio, mas não necessariamente precisaria ser um estágio. Eu vejo muitas pessoas que conseguem vagas, muitas vezes de júnior, muitas vezes sem faculdade, ou até mesmo indo atrás e tendo aquele brilho no olho. Eu costumo dizer que o brilho no olho ele é muito forte, né? Se você realmente é um cara que se dedica, eu costumo dizer que antes de você ser um bom técnico, você precisa ter o comportamento de um bom técnico. E muitas vezes envolve algumas habilidades do cara ir atrás, dele ser autodidata, dele saber se comunicar, entre outras, né? Mas uma das coisas que realmente eu fiz desde o início foi buscar certificações. As certificações elas têm um peso muito importante dentro do mercado de tecnologia e te dá um diferencial. Inclusive, em 2010, eu tirei uma certificação lá em Atlanta, nos Estados Unidos, que foi uma prova de nível máximo ali da Oracle, que é o Oracle Certified Master. E lá foi uma prova que você paga $2.000 e faz uma prova prática de 2 dias, com 8 cenários reais, e você tem que sair de lá resolvendo cada um desses cenários. E se você não consegue resolver um cenário, você não consegue nem executar o Eu não assisti o vídeo ainda, mas eu entrei no YouTube e aí eu não lembro o nome dele, mas sabe aquele cara que chega na porta dos condomínios, dos caras saindo de carro e fala: Ô, tudo bom, parabéns pelo carrão, o que você faz da vida? Já viu esse brasileiro que faz isso? Cara, acho que não. Você nunca viu? Não. Ele tem bastante vídeo, inclusive ele... Mês passado ele tava aqui na porta do meu condomínio. A galera saía de carro, ele, você mora no condomínio e tal, tô indo com esse carro. Você faz o que da vida? Então acho que ele pegou um americano que fazia isso, né? E ele começou a fazer isso. Então ele tenta procurar a galera bem sucedida e perguntar o que você faz da vida. E aí apareceu um vídeo desse cara pra mim. E a capa do vídeo era ele perguntando pra um cara, tipo, numa mansão gigantesca, um empresário. E aí a thumb do vídeo era assim: não estude, trabalhe. E aí você talvez está me assistindo, pensa assim, peraí, cara, você tá aqui todo dia no Instagram, no YouTube falando pra eu estudar programação, agora você tá falando que não é pra estudar? Cara, direto nas minhas aulas, eu termino a aula, pego o teclado na mão e falo: galera, dedinho no teclado, velho, para de assistir aula, mano, vai lá praticar, vai lá fazer um projeto, vai lá quebrar a cabeça. E eu acho que o segredo do sucesso em qualquer área é tipo a prática constante, cara, praticar. Estuda, beleza, tem que estudar. Sim. Mas eu falo para meus alunos, você tem 1 hora para estudar, estuda 15 minutos e fica 45 praticando, quebrando a cabeça, correndo atrás. Vida real, velho. Sabe, suor e lágrimas, que é assim que você vai crescer. Você pega grandes empresários. Ele não ficou 10 anos estudando como ser um grande empresário. Ele abriu um negócio, deu errado, quebrou, ele aprendeu, tentou de novo, contratou um, não deu certo, contratou outro. Até que ele pegou uma expertise que nenhuma faculdade ensina e aprendeu. Então, só para finalizar esse ponto, a minha opinião, é legal você ter um curso, por exemplo, eu tenho minha formação, você tem as suas formações, e lá dentro eu dou todo o passo a passo pro aluno. Sim. Só que, cara, é impossível ele conseguir fazer o download pra cabeça dele de 100% do que eu tô explicando sem ele vivenciar aquele momento. É que nem eu ir pra Paris, fazer um vídeo bem legal e mandar pra você. Você viu o vídeo e tal, mas, cara, o dia que você for lá e ver com seus olhos, é outra experiência. Então, eu acho que tecnologia e tudo, dá pra você aprender estudando? Cara, vai te dar a base necessária. Só que enquanto você não praticar de verdade, tipo assim, passar raiva na frente do computador e depois no final resolver, tu não vai aprender e você não vai se destacar no mercado. Cara, eu concordo totalmente. E uma analogia que eu sempre faço é da pirâmide de William Glasser, que é chamada da pirâmide do aprendizado, né? Quando existe o aprendizado passivo e o ativo. Mas quando você lê, você escuta, ou quando você vê alguém fazendo, você vai absorver no máximo até 50% daquele conteúdo. E aí a parte de baixo da pirâmide que vem o maior aprendizado é quando você está discutindo com outras pessoas, quando você realmente tem uma interação, quando você coloca a mão na massa, e aí eu vejo o nível máximo, né? Quando você está ajudando alguém, ou ensinando isso para alguém, cara, é a melhor forma de você aprender. E eu costumo dizer, cara, que não existe profissional sênior se o cara não sabe explicar.
Se o cara não sabe explicar, ele não sabe, cara. Se você não tem a capacidade de me falar, me explicar o que está acontecendo aqui, você sabe só para você, é porque você não conseguiu mentalizar aquilo de verdade. Então, eu acredito que o nível realmente do cara sênior é aquele cara que realmente chega no nível de conseguir ensinar para o pleno e para o júnior, aí ele está preparado. E eu acredito também bastante que o cara só vai conseguir crescer na carreira se ele tiver essa mentalidade de abundância. Eu passei por uma época, em 2006, que os caras escondiam os comandos, cara. Caramba, velho. Que era assim, não vou passar isso aqui não. Até mesmo da Oracle. Caras muito, muito inteligentes, muito bons, que muitas vezes falavam assim, isso aqui só eu que faço. Só que ele parece que amarrou uma âncora no pé dele e nunca vai crescer. Se ele não treina alguém para poder ficar no lugar dele, ele nunca vai tomar o posto acima. Então, acredito muito nisso também. Pô, legal. Até você migrou para uma área interessante pra gente conversar, que é carreira, né? Eu acho que eu tenho minha formação de programadores, você fala muito de banco de dados, mas é tudo TI. Sim. O que você acha? Qual que é o diferencial que você enxerga naqueles seus alunos que chegaram lá nos 10, nos 20, nos 30 mil? Cara, é interessante, porque muitas vezes o profissional de tecnologia ele é muito técnico, ele fica muito preocupado com os comandos. E muitas vezes porque é o ponto cego dele. É o ponto que muitas vezes ele não tem segurança, que ele está muito inseguro. Mas eu acredito que antes de você ser um bom profissional de tecnologia, você tem que ter o comportamento de um bom profissional de tecnologia. E muitas vezes você vê que as pessoas que se destacam, tem alguns alunos que fazem parte das nossas formações, que tiveram resultado muito mais rápido do que os outros. E você vê que tem alguns comportamentos que são bem diferentes. Tem alguns caras que tiram a certificação muito mais rápido. Tem outros que realmente buscam, que estão em busca desse próximo nível. E você começa a perceber isso claramente. Se você começar a conversar com pessoas que têm um resultado maior, você vai começar a perceber comportamentos diferentes. E aí envolvem diversos soft skills, né? Por exemplo, capacidade de resolução de problemas. Tem gente que chega e fala assim, deu erro aqui, e aí? Só que o cara que ganha 20, 30 mil não é o cara que fala que deu erro. É o cara que resolve. E muitas vezes a gente, claro, se você está trabalhando num ambiente colaborativo, você vai ajudar o cara a fazer, e daqui a pouco ele vai fazer com você olhando, daqui a pouco ele vai fazer sozinho. Então existe um processo para você realmente treinar essa parte comportamental. E eu acredito que tem diversos comportamentos que vão formando um bom profissional. Muitos deles, às vezes, não conseguem crescer por falta de planejamento. Às vezes, planejamento financeiro, o cara que nunca quer investir na carreira. O cara que simplesmente quer ir atrás de conteúdo gratuito. Muitas vezes, o cara que não é organizado. O cara que não consegue cumprir uma meta. Então, existem diversos elementos comportamentais que eu acho que é o 80-20 da coisa. Você falou uma coisa sobre o investimento financeiro na carreira. Eu fui numa palestra, um tempo atrás, e aí o palestrante ele falou uma coisa que me marcou. Ele falou assim, o ticket que você não ganha, ou seja, o valor que você não ganha de salário ou no seu serviço que você presta, ele tá atrás do ticket que você ainda não pagou. Então, assim, você quer ganhar 10 mil por mês. Ok. Mas quanto que você já investiu financeiramente na sua carreira? Será que você já investiu 10 mil reais em não um curso de 10 mil, mas em imersões, em livros, em experiências, em cursos, pra você chegar e falar, opa, peraí, eu já investi 10 mil na minha carreira, então agora eu quero ganhar 10 mil por mês. E às vezes tem muito profissional que é assim, né? O cara é mão de vaca, ele não quer nada, e quando ele quer alguma coisa, ele quer tudo de graça, só que ele quer chegar na empresa e pedir 10 mil de salário, sendo que ele não quer investir 10 mil nele. Cara, eu passei por umas situações muito... Eu vejo que isso é um dos comportamentos clássicos que a gente vê. As pessoas que normalmente têm resultado, eles investem muito em programas de mentoria, imersões, treinamentos, capacitação. Por quê? Uma das formas de você se comprometer, inclusive, é financeiramente. É uma das formas com sua carteira, com seu cartão. Isso é um nível de comprometimento que já vai além. Então, esse é um dos pontos que eu acredito que seja um dos pontos comportamentais, assim, que, de fato, é uma virada de chave. Se você realmente estiver comprometido, é aquilo que muitas vezes você está disposto até a passar o seu cartão, a investir. E a minha carreira foi assim. Eu ganhava 3.500 na época, eu fiz uma prova de $2.000. Cara, eu fiquei 6 meses juntando dinheiro para fazer uma prova nos Estados Unidos, que só tinha um cara no Brasil que tinha certificação. Agora, o protagonismo de assumir riscos. Tudo que vai mudar a sua vida vai te dar medo, vai ser desconfortável, vai trazer aquela situação. Então, muitas vezes eu vejo pessoas que muitas vezes querem ganhar um salário de 20 mil, mas não está investindo nem 10% do que ele ganha. E muitas vezes a gente vê que
Pô, para mim foi assim, eu investi muito mais do que 10% em conhecimento. Porque eu acho que conhecimento é o ativo que traz o maior retorno para sua vida, né? Cara, e olha só que interessante também você falando isso. Eu acho que o cara também de 10 mil é o cara que venceu a barreira do cagaço. Saiu da zona de conforto. Por quê? Todo mundo quer ficar quentinho na zona de conforto. Então vamos supor, o profissional de TI, seja qual que for, ele entrou no emprego, ele tá ganhando 5 mil ali. Passou um mês, 2, 3, 6 meses, um ano, tá muito quentinho ali. Eu já sei o que eu faço, eu já sei como eu faço. Pô, me deram até um aumento, agora eu não ganho 5, eu ganho 6. Você, tipo, dá a cara a tapa, pagar $2.000 pra fazer uma prova que você nem sabe se vai passar. Ou você entrar num curso que você vai ter que fazer nas horas vagas, no final de semana, pra aprender algo novo. Ou você até se expor ao mercado de trabalho, de ir numa entrevista e num processo seletivo pra entrar numa empresa nova, num ambiente novo. Cara, isso aí é sair da zona de conforto. Total. E a maioria das pessoas não querem isso. Por quê? Cara, a zona de conforto é quentinha pra caramba, mano. E eu passei isso muito na minha vida. E eu acho que a síndrome do impostor, ela até bate muito forte. Meu primeiro emprego como programador, eu ganhava 4 pau e meio. E pra mim já tava ótimo, cara. Eu tava vindo de uma realidade que 4 pau e meio eu tava rico. E aí, depois de uns meses, quando veio uma proposta pra eu ir pra outro emprego pra ganhar 12, fiquei mó felizão e fui. Cara, no primeiro dia eu tinha vontade de chorar e sair correndo. Tipo assim, mano, eu sou um bosta, eu não sei nada, e agora, e agora, e agora, e agora. E, mano, primeiro mês, segundo mês, doeu, velho, porque eu realmente não tava 100% preparado pra aquela oportunidade. E aí, quando eu fiquei quentinho ali no de 12, que aí veio uma proposta de um grande banco, falou, mano, sai daí, vem pra cá pra liderar uma equipe. Cara, cheguei no primeiro dia lá com um cagaço, falei, mano, e agora, e agora, e agora, e agora, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Então, tipo assim, eu acho que, pensando na carreira, é você sempre estar com medo. Se você tá sem medo, você tá no caminho errado, alguma coisa tá errada. Você tem que se expor a situações. E assusta, mas o máximo que vai acontecer é o quê? Você ser mandado embora? Pô, você tá no TI, se for mandado embora, cara, se você não tiver recolocado em um mês, você tá fazendo uma coisa errada. Exato. Tem muita vaga. Exato, eu acredito muito nisso. E, cara, comigo foi muito assim. Eu me lembro que uma das partes comportamentais que me fez ter um destaque na Oracle foi, cara, aquele projeto que tava todo mundo correndo, eu levantava a mão e falava, tô disponível para assumir esse projeto. Tô à disposição. E muitas vezes nossa, isso aí vai ser uma bucha, vai ser um problema. Eu sou um cara que sempre fui muito movido a desafio. E, inclusive, foi até um dos motivos que eu pedi demissão da Oracle. Porque parecia que eu estava 6 anos já nas mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, os mesmos problemas, as mesmas viagens, começando a repetir os clientes e tudo mais. E eu precisava ser desafiado. Então, foi uma das coisas que me fez, inclusive, pedir demissão. Mas eu acredito que, realmente, se você está só no quentinho, eu acho que o comportamento humano ele sempre busca esse conforto. E a gente sempre tem que estar começando a acostumar a aprender uma coisa nova. Uma das coisas que eu tenho feito nos últimos anos, inclusive, é aprender esportes novos. Cara, de pegar coisa que eu nunca fiz, vou aprender Tipo a surfar. Pô, Vou aprender a fazer um surfar. crossfit. Cara, vou aprender a saltar de paraquedas. Fazer coisas que normalmente eu não tá no meu natural. E como que eu faço para sair? Por exemplo, teve uma época que eu fiz Muay Thai. Como que eu faço para sair de um nível totalmente do zero iniciante até praticar aquilo, passar pelo processo e começar, cara, a mentalizar, passar pela jornada. Passar pela jornada do aprendiz. Até para que eu tenha paciência também de conversar com as pessoas que estão no início da jornada. Então, isso é legal. Você está sempre nesse processo de aprendizado e entender que, cara, na área de tecnologia é o lifelong learning. Se você não está pensando em estudar constantemente, se atualizar, você fica desatualizado e fica obsoleto. E me conta uma coisa, aproveitando que você tocou nesse assunto, como foi essa transição de... Porque vamos lá, você estava muito quentinho, ganhando 30 pau por mês, já dominou o serviço, todo mundo gosta de você, você já sabe como que faz o negócio, e do nada fazer essa transição para empreendedorismo, empreender, tipo assim, e aí, vai entrar dinheiro, não vai, tem funcionário para pagar, imposto, como que foi essa transição do mundo empresarial para o mundo de empreendedorismo, cara? Cara, foi bem desconfortável, porque eu te falo que foi um processo que demorou um bom tempo, e principalmente depois que você tem um bom salário, fica mais difícil, né, de você tomar essa decisão. Então foi um momento bem desconfortável dentro da minha carreira que, cara, eu trabalhava dobrado. Além de trabalhar viajando, atendendo a América Latina toda, atendendo grandes clientes, eu comecei a ensinar o que eu fazia e fazer algumas turmas da minha formação.
Até que chegou um ponto que eu estava com esses 2 trabalhos simultâneos e que a minha empresa estava fazendo mais do que o que eu ganhava pela Oracle. Então foi um momento de bastante desconforto e, cara, de foco. O que você quer para sua vida? Será que você se vê no lugar do seu chefe? E foi um momento que eu comecei a refletir. Cara, eu não me via no lugar do meu chefe. E eu ficava, isso me incomodava muito, cara. Falei assim, cara, e eu tô aqui já há 4 anos, 5 anos, e aí? Quando fizer 10 anos, eu vou estar aqui na mesma vida? Será que isso realmente está me desafiando? E estava buscando esse próximo nível. Então, são algumas características, né? Saber tomar riscos, né? E saber calcular também o risco, né? Acho que o risco, normalmente, ele vem muito do medo, da incerteza, de você não saber o que está do outro lado. Mas o quanto você estuda, o quanto mais você está dentro de um ambiente de pessoas que estão atingindo o objetivo que você já foi, de se você ter um mentor, ter alguém que já passou pela jornada, compartilhando, você vai ver que não é nada de demais. Você vai ver que muitas vezes tem gente muito menos inteligente que você, que estão no nível que você gostaria. Tem pessoas mais velhas, mais novas. E eu acredito muito no poder do grupo. Você está dentro de comunidades. Cara, você está no grupo de pessoas, está todo mundo correndo na mesma direção. O quanto que isso começa a desbloquear várias crenças limitantes que a gente tem. Eu tenho as minhas, acredito que muitas pessoas que estão assistindo aqui podem ter também algumas crenças de não acreditar que é possível, achar que é muito difícil e tudo mais. E que muitas vezes o formato de comunidade, que é o que o Dev Club faz, tanto nos conteúdos gratuitos e pagos, eu vejo que isso tem um impacto muito bom de mostrar que é possível. Quando você vê alguém fazendo, cara, isso é incrível. Aproveitando, eu tenho alguns alunos que tinham profissões aleatórias. Eu tenho um aluno que era servente de pedreiro, tem um aluno que era Uber, eu tenho um aluno que era catador de lixo, eu tenho um aluno que era veterinária, todas as profissões que você imaginar. A gente chegou à conclusão que a única profissão que a gente ainda não tem é coveiro. Não tem nenhum ex-coveiro que virou programador, mas jogador de futebol. Cara, esses dias eu conversei com um cara que é programador hoje. Ele é, inclusive, de Itaquera, aqui de São Paulo. Ele era despachante, cara. Falei, caramba, despachante. Então, assim, infinidade de profissões. E você lá com seus alunos? Qual que é as profissões mais exóticas aí do cara que conseguiu migrar para a área de DB? Cara, é legal, porque normalmente você fala com a galera bem iniciante. E eu sempre comecei as minhas formações com conteúdo muito avançado, mas muito avançado. E agora a gente tem criado alguns programas realmente mais com uma diversidade maior, até nível de profundidade nos assuntos. Mas normalmente a gente foca bastante em profissional de tecnologia, que muitas vezes já fez uma faculdade ou está já dentro do mercado, e muitas vezes quer migrar para um próximo nível. Então, uma característica muito comum é: cara, estou na hora de suporte, estou aqui ganhando pouco e não estou conseguindo me desenvolver. Cara, banco de dados pode ser uma área mais nobre. Dados em si é uma área muito importante, muito relevante. E que muitas vezes tem algumas áreas da TI que você pode ficar travado num teto. Cara, se o cara ficar na área de suporte a vida toda, na área de helpdesk, por exemplo, o cara vai ficar com salário baixo, muitas vezes de júnior de um programador, durante muitos anos. Agora, muitas vezes, você buscar áreas que têm um destaque maior, uma relevância maior, isso pode ser algo que pode impulsionar. Teve um caso até recentemente de um rapaz que estava 10 anos na área de tecnologia, ganhava 5 mil. Caramba! Cara, o cara estava travado na carreira. Ainda, é. O cara estava travado. E eu falei, cara, você tem um salário de júnior. E agora, como que ele se desenvolve? Cara, você precisa entender um pouco do conceito da carreira em Y. Ou você se torna um generalista ou um especialista. E quando você se torna um cara especialista, um cara que é mais técnico, assim, com o nosso perfil, é o cara que normalmente vai a fundo, o cara que se torna uma referência, o cara que faz o projeto acontecer, o cara que realmente está ali e coloca a mão na massa. Esse profissional, eu acredito que seja a maior parte da demanda do mercado hoje. Por quê? Quando você fala os cargos generalistas de gestão e tal, é o topo da pirâmide, onde tem menos vagas. Agora, aquela base de pessoas que realmente fazem e que são muito bons, cara, essa é a maior demanda do mercado. Então, muitas vezes a gente ajuda muito esses profissionais a irem para esse próximo nível, a buscar realmente uma carreira mais relevante. E a gente sabe, nos últimos 18 anos dentro da área de tecnologia, eu passei por diversas áreas. Eu fui o clássico DBA, trabalhei depois no time de Engineering Systems, que tinha Exadata, fui Tech Lead de Big Data Appliance. Então, passei por diversas áreas que fui me adaptando. E isso é muito legal, porque a área de tecnologia ela é tão grande que ela te dá tantas possibilidades de você navegar por outras áreas e sempre complementa, né? Muitas vezes um conhecimento que você tem ali de programador, cara, eu acho que o programador é uns cargos assim, mais relevantes, porque... É o Severino, né? Cara, a gente tem que saber de tudo um pouco. Tem que saber de tudo um pouco e é uma bagagem, cara, que se você estiver na área de dados, se você quiser ser um cientista, cara, você tem que ter noção ali de Python, de vários elementos que
Sigam lá no Instagram, @DBAOCM, tá? DBAOCM. No YouTube também, nós temos um canal lá que a gente compartilha conteúdos todas as semanas. Inclusive, cara, já quero deixar aqui o convite também para você participar do nosso podcast. Opa, com certeza. A gente tem feito também várias entrevistas com profissionais também que já estão no nível mais avançado de carreira. Já entrei vários diretores da Oracle, vários executivos, gerentes de tecnologia, técnicos também muito bons que passaram por essa jornada. E eu acredito que a maior forma da gente aprender é vendo histórias de sucesso, né, cara? Eu acho que o exemplo, eu acho que um dos diferenciais, por exemplo, de Harvard é você ter estudos de caso, muito estudo de caso. De você ver pessoas que saíram de um lado e foram para o outro, que foram evoluindo, que conseguiram alcançar alguns objetivos. E eu nunca fui o cara mais inteligente da sala, mas eu atingi objetivos muitas vezes por foco, por consistência, por saber onde que eu queria chegar. E eu acredito que essas histórias podem inspirar outras pessoas e que fiquem bastante atentos também à parte comportamental, né, cara? Porque muitas vezes o pessoal fica ligado só na parte técnica e muitas vezes estão com comportamentos, cara, que não são os melhores para atingir esse próximo nível. Seja o da primeira vaga, seja o de júnior para pleno, de pleno para sênior ou de um especialista. Então, acho que é um ponto a ser levado em atenção, que eu acho que o profissional de tecnologia olha muito pouco para essa parte comportamental e estratégica de carreira. E muitas vezes o técnico é importante sim, às vezes por ser o ponto que é a maior dificuldade ou por não saber, mas que existe muita coisa além. E eu acredito que um bom cara técnico ele precisa ter um comportamento de um cara muito bom tecnicamente. Acho que essa é a chave. Hein? Cara, brigadão. E já sabem, toda semana estamos aqui com o nosso podcast. Mandem aí nos comentários quem vocês querem ver aqui também. E estamos sempre aí. Guilhermão. Cara, obrigado pelo convite. Viu, brother? Um prazer. Obrigadão por ter vindo aí. Um prazer todo meu. Valeu e até a próxima, galera. Valeu. Abraço.